Olá, muito bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu sou o pastor Wagner Pina e este é o canal da Primeira Igreja Batista no Planalto Marambaia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e também ative o sininho das notificações. Amados, nós estaremos dando sequência à série de estudos da nossa escola bíblica dominical, a nossa revista Palavra e Vida. A lição que nós estaremos estudando nesta oportunidade é a lição de número 12, o risco da depressão por conta das tribulações. É muito importante, nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, de quarentena e de toda essa situação de comoção que o mundo vive, que o Brasil vive, incertezas econômicas, muita gente com medo do desemprego, das condições sociais, das condições de saúde, enfim, a gente está vivendo um momento sim de tribulação. E quanta gente nesse tempo está passando por uma dificuldade, ansiedade, depressão. É um assunto muito importante e nós vamos, a partir de então, considerarmos aquilo que a nossa lição trata nessa oportunidade. Muito bem, assim como primeiras palavras, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre esse tema é que, infelizmente, existe uma doutrina, um pensamento nos dias atuais de que o cristão ele não passa por tribulações, o cristão não passa por dificuldades, o cristão não passa por dissabores, o cristão não sente angústia. Esse é um erro, na minha opinião, muito grave, principalmente por conta dessas doutrinas ou dessas teologias que têm infestado o nosso tempo, ensinando aquilo que é totalmente contrário à palavra de Deus. Na verdade, nós aprendemos na palavra que as tribulações são coisas que fazem parte sim da vida cristã. E esse é o preço, essa é a cruz que nós, na verdade, carregamos e precisamos lidar muito bem com isso. O autor vai falar sobre a vida de um homem, muito conhecido por nós, um excelente missionário, um excelente pregador, um excelente homem de Deus, que passou por momentos de tribulações, por momentos de angústia, e traz para a gente assim, um exemplo também de fé, de como podemos superar a angústia, a tribulação. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. O texto proposto para a nossa meditação dessa lição é aquele que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Muito bem, é dentro dessa palavra que está a nossa reflexão nesse domingo, nessa lição da escola bíblica, entendendo que essa palavra do apóstolo Paulo, de encorajamento aos coríntios, aos cristãos coríntios, era também no sentido de mostrar a eles que a tribulação é algo que faz parte, sim, da vida do crente. Nós não estamos livres da angústia, dos sofrimentos, e nem mesmo Cristo, o nosso mestre, esteve livre dessas angústias, desses sofrimentos inerentes ao preço que nós pagamos por aceitarmos a fé e abraçarmos a Cristo Jesus em nossas vidas. Muito bem, o autor vai falar que nós estamos sujeitos a todo o tipo de sofrimento que nós podemos ver no mundo: morte, doenças, desemprego,
luto, né, a perda de pessoas queridas, perseguições, etc, etc, etc. Tudo isso faz parte da vida do crente, né? Nós já comentamos aqui em uma outra oportunidade em que volta e meia nós ouvimos uma coisa do tipo de que, né, o sofrimento, a tribulação, isso são coisas que não podem fazer parte da vida do crente de verdade, porque o crente de verdade é filho do rei e ele não tem necessidade alguma e ele não passa por dificuldade alguma, porque a vida do crente é só vitória, e isso é uma grande bobagem, é uma grande mentira. Né? A nossa vida, a vida do crente é feita assim de vitórias, mas essas vitórias, né, elas vêm depois de muitas lutas, depois de muitos sofrimentos, né? Essas vitórias, elas acontecem e nos trazem, né, alegria, satisfação, contentamento, júbilo, justamente porque passamos pelas provas, passamos pelas lutas, passamos pelas perseguições, passamos pelo sofrimento, né, e podemos vencer. E é por isso que nós nos alegramos, né? Nesse sentido, a vida do crente é feita sim também de vitórias, mas é o entendimento de que para chegarmos às vitórias nós precisamos passar pelas lutas, né? Porque não há vitória sem lutas, né? Essa é a máxima que nós cansamos de ouvir, embora muitas vezes não acreditamos, achamos que a vitória ela cai no nosso colo, ela simplesmente, né, acontece o tempo todo, e quando nós passamos pela tribulação, pelo sofrimento, nós questionamos, nós nos angustiamos, nós nos deprimimos e ficamos doentes emocionalmente. Mas isso acontece justamente porque não há um entendimento, né? Não há esse equilíbrio, né, teológico, no sentido de conhecimento da palavra e aquilo que a palavra ensina. E hoje nós vamos ver, né, que através do próprio exemplo fornecido pelo apóstolo Paulo, nós podemos encontrar, né, similaridades, né, da nossa vida com a vida dele, né, com a nossa humanidade e a humanidade dele, né, e a palavra que ele traz, né, para nós ainda hoje, né, através do Espírito Santo de Deus, que o inspirou para encorajar os crentes coríntios, é maravilhosa, é tremenda, né? Então fique ligado aí, porque nós vamos entrar agora no primeiro ponto a ser observado, né? É possível ter uma vida sem tribulações? Este é o primeiro questionamento que nós podemos fazer da nossa lição de hoje. Então, respondendo a pergunta, é possível ter uma vida sem tribulações? Parece que não. É muito importante entendermos aquilo que o apóstolo Paulo ele diz, né, neste versículo, né, que nós meditamos, nós acabamos de ler. Ele diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da palavra tribulação. Tribulação significa um estado, né, de sofrimento, um estado de angústia, de alguém que clama por ajuda externa. Esse é o significado de tribulação. Mas o autor da lição coloca uma coisa muito importante para nós pensarmos, quando o apóstolo Paulo diz: em tudo, porém, somos atribulados, porém não angustiados. É que o cristão pode passar pela tribulação, porém ele não deve se angustiar ou não deve viver num estado de angústia.
Obviamente, a angústia é algo que pode acontecer comigo, com você. Nós podemos ficar tristes, preocupados, ansiosos por alguma situação, mas o que o autor está dizendo é que esse estado não pode durar muito tempo. Porque quando isso acontece, nós vamos entrar naquele processo que nós falamos, né, na última oportunidade, porque tudo começa com ansiedade e a ansiedade acaba virando depressão, né? Então tudo começa com essa angústia, com este sentimento de inquietação que é oriundo da tribulação. E aí, né, eu vou permitindo que cada vez mais, né, essa angústia se cristalize na minha vida, me levando a um estado depressivo. Então, a pergunta: é possível viver uma vida sem tribulações? Obviamente que não. O apóstolo Paulo foi exemplo de alguém que durante toda a sua vida, principalmente, né, depois da sua conversão, passou por muitas tribulações. Mas olha só o que ele ensina, né, para os crentes da igreja de Corinto. Vocês podem passar por tribulações, mas vocês não podem viver angustiados. Então essa é a grande diferença, é a grande questão que se impõe aqui ao responder essa pergunta. Eu posso ficar atribulado, eu posso estar atribulado, mas eu não posso viver angustiado. Essa angústia, né, duradoura é que vai me levar à depressão. É essa angústia duradoura, permanente, que vai me levar a esse estado depressivo, que deve ser evitado. Então olha só como a Bíblia é tremenda, ela é maravilhosa. Ela fornece para nós, né, o antídoto à depressão. E você sabe qual é esse antídoto? Fique ligadinho, porque nós estaremos estudando, né, através do segundo tópico, né, da nossa lição, esse antídoto. Então, amados, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É muito importante considerarmos, e o autor vai tratar dessa questão, que erradamente algumas pessoas utilizam, né, esta passagem aqui, onde o apóstolo Paulo fala sobre este grande desespero vivido por ele por conta das tribulações, de que existe aqui uma justificativa para o suicídio. Mas não é isso que a palavra ensina, nem isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo, na verdade, é que esse desespero causado por conta das tribulações, ele foi tão grande que ele sentiu-se ameaçado na própria vida por conta daqueles sofrimentos, por conta daquelas perseguições. Né? É como se ele estivesse entrando num beco sem saída, em que ele sabia que em um momento ou outro a sua vida iria deixar de existir. Mas não porque ele tivesse a intenção de tirar a própria vida, como afirmam alguns.
O apóstolo Paulo, por conta das perseguições, e não foram poucas, que ele passou durante o seu ministério, né, via, né, sempre a morte como algo iminente, porque isso fazia parte da natureza do seu chamado. E ele, né, quando fala sobre esse desespero, nos dá a ideia, o entendimento de que nós podemos, por conta das nossas angústias, né, por conta das nossas tribulações, passarmos também por esse tipo de desespero. Mas o sentimento de tirar a própria vida, como muitos afirmam, né, encontrar apoio aqui nesse texto, não é pertinente, não é plausível. Então, essa palavra, né, utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, né, desespero, é o sentimento de alguém que está totalmente desprovido de recursos, está totalmente perdido e não sabe, né, qual é a solução, qual é a saída para o seu problema. Por isso, ele só pode confiar em Deus. Então, quando lá, né, no textual da nossa lição, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Na verdade, ele está apontando para esta solução, que é a solução da confiança em Deus. Para não entrarmos, né, nesse processo de uma angústia duradoura, de uma angústia que permaneça, de uma angústia que gere depressão, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Essa é a solução que a Bíblia nos fornece para que nós tenhamos a cura, né, da depressão. No segundo ponto, e aí nós podemos entender por que o autor, né, fala sobre o grande perigo, é porque nessa situação em que a pessoa está desesperada, e a palavra desespero, né, tem a ver, né, a junção, na verdade, de duas palavras, né? Desespero é alguém sem esperança, ou alguém que não espera, né? Então, desespero, alguém desesperado, alguém que já perdeu a esperança. Você pode perder a esperança nas coisas, nos recursos que você tem. Você pode perder a esperança na sua própria força, nas suas próprias capacidades, mas você jamais pode perder a esperança em Deus. Porque Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É Ele que nos faz galgar, né, os degraus da vitória. Em Cristo, nós podemos vencer as tribulações. Em Cristo nós podemos vencer as lutas. Em Cristo nós podemos vencer as dores. O grande perigo relatado pelo autor na lição da nossa revista é justamente perder a esperança em Deus e, além disso, por não ter esperança em nenhuma solução humanamente possível, a pessoa entra nesse estado depressivo, sendo capaz até mesmo de tirar a sua própria vida, porque o sofrimento foi tamanho, porque a angústia, né, se tornou tão grande que a vida se tornou um peso. Então, amados, nós vamos já caminhando para, né, a conclusão dessa lição,
chegar ao entendimento de algumas questões que eu gostaria de abordar com você a partir de agora. A primeira coisa é que as lutas, as tribulações, as tempestades da vida, se ainda não chegaram na sua vida, pode ter certeza que vão chegar, porque chega para todo mundo. Em um momento ou outro da nossa vida nós vamos passar sim pelas tribulações. Talvez você já tenha passado por muitas e continuará passando por elas, porque o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos de bom ânimo para vencer o mundo e as tribulações que nele existem. A segunda coisa que precisamos considerar é que o texto de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em algumas versões, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa ideia, irmãos, é que deve nortear a solução do nosso desespero. Quando nós verdadeiramente olharmos ao nosso redor e não vermos nenhuma solução humanamente possível ao nosso alcance, então nós devemos olhar para Cristo, confiar nele, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu posso aqui no sentido de superação, e eu posso aqui no sentido de ir além, de ter esperança, que não importa qual seja o sofrimento, qual a tribulação, Cristo vai me ajudar a passar pela tempestade. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de incertezas, como disse no início deste vídeo, um tempo de tribulação. Mas você pode olhar para Cristo nesse tempo, confiar nele e saber que é dele que vem toda a solução. Os homens estão aí buscando a cura através de uma vacina, através de remédios, através de tratamento, através de quarentena. Mas pode ter certeza de que toda a solução está nas mãos de Deus. Quando não existe poder humano, quando não existe capacidade humana, quando termina todas as possibilidades de solução, humanamente falando, é aí que o milagre de Deus se manifesta. Você pode crer nisto? A terceira e última coisa que nós vamos abordar desta lição da Escola Bíblica Dominical é bem colocada, bem trazida aqui pelo autor, é que com frequência todo sofrimento, toda tribulação também é uma oportunidade que nós temos para aprender mais a respeito de Deus em nossa vida. O sofrimento, ele é usado por Deus para aprestar a nossa vida. O sofrimento é permitido por Deus para que possamos aprender com Ele, a confiar mais nele, a termos esperança nele. Olha o que está acontecendo agora. Alguém me disse ainda hoje, que nós vamos sair, dessa tribulação diferentes. Nós sempre saímos diferentes. Quando passamos pelas tempestades, quando nós passamos pelas tribulações, nós sempre saímos diferentes. Não sair diferente é não ter aprendido nada. Não ter aprendido nada com o problema, não ter aprendido nada com Deus.
é não ter aprendido a confiar mais naquele que é o autor da vida, o consumador da nossa fé. Que Deus abençoe sua vida, né? Foi muito bom estar aqui. E não se esqueça, né? Porque logo mais nós estaremos também no bate-papo, né? Via Zoom, comentando, né? Você pode estar lá conosco, entre no link e participe conosco da nossa conferência, da nossa teleconferência, para debatermos esses assuntos aqui. Talvez você tenha uma experiência bastante interessante para compartilhar e vai ser muito importante a sua participação. Antes de finalizarmos, quero pedir mais uma vez, inscreva-se no canal, né? Dê o seu like se você gostou, seu comentário e, né, até a nossa próxima lição, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida.